A paz do Senhor Jesus, amados irmãos da família Paz em Cristo. Hoje vamos dar continuidade à história de Jó. Hoje vamos ver a teologia de Bildade, o segundo amigo de Jó, que dizia: se há sofrimento, há pecado oculto. Será que se há sofrimento, há pecado oculto? Texto áureo. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Jó 4, versículos 7 e 8. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Isso é o que nos diz a verdade prática. Nessa lição, vamos ver que o sofrimento não é consequência de um pecado oculto, conforme Bildade estava dizendo para Jó. Quando ele falou: se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Foi mesmo que ele ter dito para Jó: olha, Jó, teus filhos pecaram, pois eles morreram. Jó já estava naquela situação e ainda vem mais um amigo para falar desta maneira contra os filhos dele. Glória a Jesus. Vamos ver a introdução. A introdução nos diz assim: nessa lição, veremos que ela apresenta o caráter justo e reto de Deus em contraposição ao suposto pecado de Jó. Essa é a teologia de Bildade nesta lição. Ele apresenta o caráter justo de Deus em contraposição com o pecado de Jó. Segundo Bildade, Deus é um ser muito distante e que, devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do mortal. Ele, portanto, é inacessível. Ao longo de cada argumento de Bildade, veremos a contraposição de Jó. Bildade quer dizer que Deus, ele é infinito, ele é grande, justo, mas ele está muito distante do homem. Isso segundo a teologia de Bildade. O tópico 1 nos diz assim, primeiro tópico: Deus é justo e reto, possui semelhança com a de seu amigo Elifaz. Veremos que a teologia de Bildade, ela é semelhante à teologia do outro amigo Elifaz, porque Elifaz dizia assim: só os pecadores sofrem. Isso quer dizer que Jó estava sofrendo porque ele tinha pecado. Já Bildade diz: se há sofrimento, há pecado oculto. E ele, com isso ele está querendo dizer: você está sofrendo, Jó, porque você tem pecado oculto. Então, para esse segundo amigo de Jó, as ações de Jó não poderiam ser justificadas, pois elas condenavam a Deus, revelando que ele punia pessoas justas. Com isso ele estava querendo dizer que Jó estava condenando a Deus, porque Deus, sendo justo, ia condenar uma pessoa que não tivesse pecado. Por isso que ele sempre ficava dizendo, batendo na tecla, que Jó havia pecado, que Jó tinha um pecado oculto. Senão, ele não estaria sendo castigado. Bildade assevera que os filhos de Jó foram mortos, porque eram maus. Outro lado, como um homem que alegava ser justo e bom, Jó poderia desfrutar novamente do favor de Deus se reconhecesse o seu pecado. Ele fala para Jó: teus filhos morreram porque pecaram. Você também está prestes a morrer também, se você não confessar o seu pecado. Mas Jó, ele sempre estava em contraposição a essa teologia de Bildade, porque Jó tinha certeza que ele era um homem reto, temente a Deus e não havia pecado. Louvado seja Deus. O subtópico 1 nos diz assim: uma compreensão limitada da natureza de Deus. Vemos que Bildade, ele tinha uma compreensão limitada da natureza de Deus. Ele está certo quando diz que Deus é justo e reto. Mas, quando ele diz que Deus se distancia do homem, nisso ele não está certo, porque nosso Deus, ele está sempre conosco, ele não se distancia de nós. Bildade traz consigo uma compreensão incompleta e limitada da natureza de Deus, o que fez com que ele pensasse que o sofrimento de Jó seja a consequência de um pecado oculto. Glória a Jesus. E ele falou: mas se tu de madrugada buscares a Deus, ao Todo-Poderoso, pedir misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a tua morada da tua justiça. Ele disse para Jó: se você de madrugada buscar a Deus
E se você for realmente reto, ele ainda disse mais isso, se fores certamente reto, se fores mesmo puro e reto, Deus vai restaurar a tua saúde. Ele não concordava em hipótese nenhuma com Jó quando dizia que era reto e temente a Deus. Glória a Deus, louvado seja Deus. O subtópico 3 diz assim: a imperfeição humana. Diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta. Aí Jó diz: como se justificaria o homem para com Deus? O homem em nenhum momento ele pode se justificar diante de Deus. Deus é quem é misericordioso e tem misericórdia de nós. Tudo que recebemos é pela graça de Deus e não pelo mérito, não pelo merecimento. Jó está consciente de que nenhuma perfeição humana o habilitará a aproximar-se de Deus. Jó era ciente disso. Que nenhuma perfeição humana, por perfeito que a pessoa seja, não se aproxima de Deus. Deus é quem se aproxima de nós porque Ele é misericordioso e não pelo mérito humano. Aí Jó ainda fala: ainda que me lavasse com água de neve e purificasse as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergerias no fosso e as minhas próprias vestes me abominarão. Isso mesmo que ele se lavasse e purificasse em águas de neve, ele ainda não era digno ainda de chegar diante de Deus, de se justificar diante de Deus. Glória a Jesus. Sabemos que Deus já havia testemunhado acerca da integridade de Jó. Deus já havia testemunhado que Jó era um homem justo. Isso deixa claro que nem sempre o sofrimento é fruto de uma imperfeição moral, o resultado de um pecado pessoal. Então, esse era o caso de Jó. Jó ele estava sofrendo, mas esse sofrimento dele não era por conta de um pecado oculto que ele tinha. Glória a Jesus. Vamos ao tópico 2, que diz assim: o pecado visto como uma quebra da moralidade tradicional. Para Bildade, o pecado era como se fosse a quebra da moralidade tradicional, porque ele seguia aquela tradição. A tradição que vinha de geração em geração, que os pecadores sofriam por causa dos seus pecados. Por isso que ele vinha sempre falando para Jó que ele estava em pecado. Glória a Jesus. Para ele não havia nada errado quando fez a defesa da justiça divina. Da mesma forma, não acreditou que está correto quando defender a moralidade dos seus dias. Glória a Jesus. Bildade, ele não acreditava em nenhum momento na defesa de Jó. Ele não acreditava que Jó era puro. Glórias a Deus. Então podemos dizer que essa teologia de Bildade era mais um moralismo fundamentado na tradição. Ele seguia muito a tradição religiosa. Ele seguia muito aquela tradição que passava de geração em geração da condenação dos pecadores. Glória a Jesus. O subtópico 2 diz assim: subversão da ordem moral. Para Bildade, o universo era sustentado por uma lei moral que não devia ser quebrada. Era uma lei por uma força maior. Com o entendimento de Bildade, era de que o universo é controlado por leis morais inflexíveis, que não podem mudar ou quebrá-la. Aí então ele dizia que Jó quebrou essa lei e por isso ele estava sofrendo as consequências. Bildade acreditava que de nada adiantava Jó achar que os maus prosperavam, por isso era apenas ilusão. Bildade achava que Jó estava enganado quando achava que os justos prosperavam. Os justos não, os pecadores prosperavam, porque eles não prosperavam. Só prosperavam os justos. Isso era a segunda teologia de Bildade. Porque ele sempre dizia: se há sofrimento, há pecado oculto. Aí o subtópico 3 diz assim: contemplando a cruz. Mas diante das acusações do amigo, Jó está disposto a abandonar toda tentativa de se justificar. Jó cansou de estar se justificando
e o amigo dele não acreditava nele. Então, ele quer abandonar toda essa instância humana e apelar para um mediador, o Redentor, que defenderá a sua causa. Jó pensou, não adianta eu estar me justificando diante desse amigo que não acredita na minha inocência. Então Jó buscou o mediador. Jó buscou a Deus, porque Deus ia entender. Deus sabia de tudo, Deus sabia do sofrimento de Jó e sabia a causa. Glória a Jesus. Aí Jó diz, eu sei que meu Redentor vive. Versículo 25 ele diz. A palavra Redentor era como se ele estivesse olhando para a cruz. Eu sei que o meu Redentor vive, ele morreu por nós e ele está olhando para mim. Eu sei que em algum momento ele vai se levantar em meu favor. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Agora vamos ao tópico 3, o último tópico é o tópico 3. O pecado em contraste com a majestade de Deus. Nesse terceiro discurso de Bildade, ele faz para exaltar a Deus e rebaixar a Jó. Certo, exaltar a Deus, Deus deve ser exaltado em todas as situações, em todos os momentos da nossa vida. Mas não há como negar que ao longo desse debate entre Jó e seu amigo, esgotou o poder argumentativo de Bildade, o que fez com que ele repetisse várias vezes o que já havia dito antes. Ele já tinha debatido tanto, você pecou porque você tem pecado oculto. E Jó já tinha argumentado muito, mas Jó já tinha deixado de lado. Disse, agora eu vou olhar só para Deus. Deixar que esse amigo diga o que quiser agora. Aí, só que Bildade, ele já estava, de uma certa maneira, ele já estava se convencendo que Jó era inocente. Porque ele deixou até de acusar. Ficava só repetindo a mesma coisa. Aí no capítulo 25, ele destaca a onipotência divina. Deus é grande e poderoso. Por isso, nada há de errado quando Bildade defende a majestade do Altíssimo. Isso é verdade. Não há nada de errado quando ele exalta a Deus, quando ele defende a Deus. Porque tudo o que ele diz sobre Deus é verdade. A menos quando ele diz que Deus ele é distante do Criador. Ou melhor, que ele é distante das suas criaturas. Ele é onipotente, mas ele não se relaciona com os seres humanos. Bildade acaba por criar um abismo que não existe entre a criatura e o Criador. Quando ele diz que Deus é maravilhoso, é onipotente, é onipresente, mas ele não se relaciona com os seres humanos. O Deus defendido por ele não é revelado na Bíblia. A maneira como Bildade defende a Deus, essa maneira não é revelada na Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus ele está conosco. Ele foi para o Pai, mas ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Então ele não está distante de nós, conforme a teologia de Bildade. As ideias de Bildade se antecipam àquele defendido milênio pelos ateístas, que dizia que Deus criou o mundo, mas ausentou-se dele. Isso era a segunda teologia de Bildade, baseada nos ateístas. O tópico 2, subtópico 2 do tópico 3 nos diz assim: onipotente, mas não ausente. Deus é onipotente, mas Deus ele não está ausente de nós. Como ajudaste aquele que não tinha força e sustentasse o braço que não tinha vigor? Está em Jó 26. Aqui Jó questiona a onipotência divina. Jó não questiona a onipotência divina, mas a aplicação de que Bildade faz desse conceito. Aí ele diz, como é que Deus criou o mundo e ia se ausentar dele? Jó não acredita nessa teoria. Jó sabia que Deus estava com ele, estava vendo, contemplando aquele sofrimento dele e que em um determinado momento ele ia agir naquela situação. Glória a Jesus. Deus, ele não disciplina simplesmente porque ele é grande, forte e soberano, mas ele é porque ama. Jó entendeu isso aí. Deus, quando ele disciplina, não é porque ele quer mostrar sua grandeza, sua soberania, não é porque ele nos ama e quer que nós nos aproximemos dele. Glória a Jesus. Diferentemente do conceito apresentado por Bildade. Bildade apresentava um conceito de Deus diferente, que ele se distanciava das suas criaturas. O Deus que a Bíblia apresenta é poderoso, glorioso, mas principalmente ele é misericordioso e gracioso, e cheio de graça. Esse é o nosso Deus da Bíblia. É onipotente, glorioso, maravilhoso, poderoso e transcendente. Mas
Ele é rico em misericórdia para conosco. Glória a Jesus. Agora vamos à conclusão. Nesta lição, vimos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos mais relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos e em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele estava sempre seguindo aquela moralidade tradicional religiosa. Ele não crê na inocência de Jó e, por isso, atribui o seu sofrimento à existência do pecado. Por mais que Jó se justificasse, mas ainda assim ele não acreditava, ele atribuía sempre a existência de um pecado oculto. Assim ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, empurra para um moralismo de natureza apenas religiosa. Jó, ele não era um religioso. Jó era um homem temente a Deus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Com isso, nesta lição aprendemos que nem sempre o sofrimento é causado por um pecado oculto, porque isso não se aplicava no caso de Jó. Então, devemos lembrar também que nunca podemos estar acusando as pessoas sem saber o motivo. E ainda mesmo quando sabemos o motivo, não devemos acusar. Porque quem deve assumir as causas é Deus, que é o justo juiz, e não nós, os humanos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, Jesus, ele está sempre conosco, ele não está distante de nós e está sempre presente para com aqueles que o buscam. Glórias a Deus. Aqui termino esta lição de hoje e na próxima lição vamos ver a teologia de Zofar, o terceiro amigo de Jó, que também vem outra acusação. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, que Deus em sua soberania abençoe a todos e até o próximo vídeo. Amém?